Olá, queridos alunos do sétimo ano B, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Semana passada nós tivemos o privilégio, assim, de nos encontrar, né? E foi, assim, muito delicioso esse encontro, porque podemos esclarecer dúvidas, podemos tirar dúvidas, né? E hoje eu estou aqui para trazer uma revisão para vocês. Por que uma revisão? Porque hoje eu passarei a última atividade dessa unidade. Então, depois que vocês me entregarem essa atividade, eu vou encerrar a nota de vocês da primeira unidade. Então, fiquem ligadinhos aí, né? Essa semana eu vou passar essa atividade. Quem ainda estiver me devendo atividade, tem que mandar para mim até sexta-feira. Não pode passar do prazo de sexta. Tem que me mandar todas as atividades até sexta-feira, porque é o período que eu vou corrigir para avaliar vocês. Então, por favor, não percam os prazos, tá bom? Hoje nós vamos revisar o que já vínhamos revisando, né? Nessa nossa primeira unidade, nós revisamos as classes gramaticais, vimos substantivos, vimos adjetivos e paramos nos verbos, porque estamos trabalhando com os verbos também. E aí os substantivos vimos que são o quê? Os seres que denominam, as denominações dos seres em geral, são os substantivos. Aí nós temos a diferença entre eles. O substantivo próprio, aquele que denomina pessoas, lugares, animais de estimação. Substantivo comum denomina seres de uma mesma espécie, em geral. Substantivo, aí nós classificamos os substantivos em pares, né? Próprio ou comum. Simples ou composto é outra classificação. Simples, que tem uma palavra só. Composto, mais de uma palavra. Primitivo, derivado. Primitivo, que dá origem. Derivado, que é originado. Concreto e abstrato. Concreto, que podemos imaginar sozinho. E abstrato, que a gente só imagina se associar com outro elemento, né? Aí é o caso das emoções, dos sentimentos. São substantivos abstratos. E o coletivo é aquele substantivo que uma palavra só indica o conjunto de uma mesma espécie, né? Vimos também que os substantivos se flexionam em gênero, masculino, feminino, singular e plural, né? Aumentativo e diminutivo. No gênero você tem uniforme, quando uma única forma é para o masculino e feminino, e biforme, quando eu tenho uma forma para o masculino e uma diferente para o feminino. Mesmo que seja diferente só a terminação, mas tendo diferença na palavra para indicar o gênero, é um substantivo biforme. Uniforme, a palavra é a mesma, o que muda são os artigos que eu coloco à frente dele para indicar o gênero. Então, isso ficou bem amarradinho assim para a gente, né? Vimos também que os adjetivos são termos que especificam os substantivos e vêm junto deles. Então, semana passada, na aula ao vivo, fizemos várias atividades para vocês identificarem substantivos, identificarem adjetivos. Foi isso? Vimos que o verbo é aquele que se conjuga, né? Então, eu preciso identificar o verbo como aquele que é possível de conjugar, diferente dos adjetivos. Os adjetivos acompanham o substantivo, ou antes ou depois dele estão ali ligadinhos com ele, certo? E aí nós vimos a conjugação dos verbos. Verbos de primeira conjugação. Os verbos se dividem em 3 terminações. Verbos com AR, com ER e com IR. Quer dizer, 4, porque tem os verbos com OR, mas que se classificam como na mesma conjugação dos verbos com ER. Verbos com AR são chamados de primeira conjugação, como amar, beijar, cantar, sonhar. Verbos de segunda conjugação terminam em ER, como vender, crescer, comer. E em OR, pôr, repor, propor, compor. E verbos de terceira conjugação terminam em IR. Partir, dormir, sorrir, sentir, né? Estamos estudando os de primeira conjugação. E aí nós vimos como é que a gente conjuga esses verbos. As terminações, né? Vimos que para conjugar temos que ter os pronomes pessoais. Do singular, eu, tu, ele ou ela. Do plural, nós, vós, eles ou elas. E aí nós temos que fazer a conjugação. Para os verbos de primeira conjugação terminados em AR, as terminações são as mesmas. Então, da primeira pessoa do singular termina em O, da segunda pessoa do singular em AS, da terceira pessoa do singular em A. Da primeira do plural, amos, da segunda do plural, ais, e da terceira do plural, ão, com AM, certo? Então,
Por exemplo, verbo cantar. Eu canto. Tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Certo? Aí hoje eu trouxe para vocês uma música que ficou muito famosa por ser cantada pela pela BBB, né? Juliette, que foi ela inclusive que ganhou o prêmio. E eu trouxe essa música porque nós vamos, a partir dela, analisar onde estão substantivos, adjetivos e verbos. Tá bom? E ela vai ser o texto, atenção, para a atividade que eu vou passar hoje, certo? Que é a atividade de revisão, a última atividade da unidade, para fechar a nota de vocês, não podem deixar de fazer. Então, até sexta vocês têm que me entregar essa atividade que eu vou passar hoje, as atividades que estão atrasadas e a prova Brasil. Quem ainda não entregou a prova Brasil tem que entregar, que vale parte da nota de vocês também, tá? Não esqueça. Então vamos ouvir aí a música? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Vamos lá? Ouviram a música? Viram que tem a letrinha, né? Então a música diz: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, né? Porque tem muita gente que se faz de bonzinho, né? Chega perto de você e quando vê, dá uma rasteira, né? Infelizmente tem gente assim. Tem gente que finge estar feliz com você, no entanto, é só um fingimento. Mas isso, gente, são poucas pessoas no mundo, viu? Não fiquem achando que o mundo é todo ruim, não. Existem pessoas ruins, sim, infelizmente. Mas existem milhares de pessoas boas e são por elas que valem a pena, tá? Então a gente não pode se prender nessa questão de pessoas ruins. Então é o que ele diz: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Gente que se faz de bom e é ruim. E da bondade da pessoa ruim. Tem gente que é ruim e se faz de boa, né? Então, Deus proteja. Deus me governe e guarde e ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Da bondade de pessoa ruim, Deus me governe e guarde e ilumine zele assim. Caminho se conhece andando, então, de vez em quando, é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar de ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Então, aqui nessa canção, ela é bem completa, o texto, tá? E é ele que nós vamos usar. Veja, quais são os substantivos que eu tenho nessa primeira parte? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Eu tenho um substantivo aí, Deus, que é um substantivo próprio, né? Maldade, que é um substantivo a partir do adjetivo mal. Gente, é um substantivo. Bondade, pessoa, substantivos. Deus de novo, né? E aí, quais são os adjetivos? Vocês sabem. Tem um adjetivo de gente, qual é? Isso, boa. De pessoa, ruim, isso. E aí temos verbos. Quais são os verbos que vocês acharam aí? Proteja, governe,
guarde, ilumine e zele. Qual desses verbos são de primeira conjugação? Proteger é de segunda. Governar, primeira. Guardar, primeira. Iluminar, primeira. Vamos conjugar o verbo governar? Eu governo, tu governas, ele governa. Nós governamos, vós governais, eles governam. Sim, estamos vendo o tempo presente, tá? O verbo guardar. Eu. Respondam aí. Tu. Ele. Nós. Vós. Eles. Muito bem. Iluminar. Eu ilumino, tu iluminas, ele ilumina. Nós iluminamos, vós iluminais, eles iluminam. Certo? Agora, esse texto aí, vocês guardem, porque eu vou colocar na nossa atividade, tá bom? A atividade vai estar no WhatsApp de vocês. Olhem lá, respondam, coloquem o nome, manda foto pra mim, só até sexta, tá bom? Beijo, tchau, tchau.